pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, esse é o mini episódio, então sou somente eu. Este episódio foi uma sugestão de um ouvinte, mas essa pessoa não assinou o e-mail, então ficou lá no nome só como Coelion, então não sei quem é, por favor, fale quem você é, mande uma mensagem pra gente poder agradecer pela sugestão. Então, bora lá pro caso de hoje. O Peter William Sutcliffe, ele nasceu em 2 de junho de 1946 em Bingley, que fica na Inglaterra. Seus pais eram muito religiosos. Ele era uma criança normal, considerado muito reservado desde pequeno e chegou a faltar aula para não ter que interagir com as pessoas. O pai dele era alcoólatra e abusivo e por isso ele sempre foi mais apegado à sua mãe. Aos 15 anos, ele largou a escola e começou a fazer pequenos serviços. Entre 1971 e 1973, ele trabalhou na fábrica da Baird's Television, que era uma linha de embalagens, e em abril de 73 ele saiu desse emprego e começou a trabalhar na Britannia Works durante a noite. Em 10 de agosto de 74, ele se casou com a Sonia Zuma. A Sonia acabou sofrendo vários abortos até que o casal foi informado que não poderiam ter filhos. Ela então retomou um curso de formação de professores que ela tinha interrompido e concluiu esse curso em 77, quando começou a lecionar como professora. Eles juntos compraram uma casa em Heaton, onde eles moraram desde setembro de 77 até a prisão do Sutcliffe. Então, em fevereiro de 75, ele foi despedido e usou metade do pagamento para pagar as aulas de motorista para veículos pesados, e aí ele ficou desempregado até outubro de 76, quando encontrou um emprego como motorista de caminhão para uma empresa. Então, o primeiro ataque registrado do Sutcliffe foi contra a Anna Rogulski. Ela caminhava sozinha na noite de 4 de julho de 75, quando foi atingida por um martelo, ficando inconsciente. O Sutcliffe martelou mais 2 vezes a vítima e em seguida cortou o estômago dela. O grito de um vizinho preocupado que estava tentando ver o que estava acontecendo naquele ponto escuro da rua fez com que o Sutcliffe fugisse dali. A Anna teve que passar por uma cirurgia, mas sobreviveu ao ataque. Então, na noite de 15 de agosto, ele atacou Olive Smelt em Halifax da mesma forma. Ele então cortou parte inferior das costas dela com uma faca. Novamente, ele foi interrompido e deixou sua vítima gravemente ferida, mas viva. Assim como a Anna, a Olive desenvolveu graves traumas emocionais e mentais depois do ataque, e ela disse ao superintendente do departamento, chamado Dick Holland, que mais tarde seria o segundo em comando do Esquadrão Estripador, como ficou conhecido. O seu agressor tinha sotaque de Yorkshire, mas essa informação foi ignorada. Em 27 de agosto, ele atacou a Tracy Brown, de 14 anos, em Silsden. Ele bateu na cabeça dela por trás 5 vezes enquanto ela caminhava por uma estrada rural. Ele fugiu quando viu as luzes de um carro que passava. A primeira vítima a ser morta por Sutcliffe foi a Vilma McKendy, em 30 de outubro de 75. A Vilma era mãe de 4 filhos com idades entre 2 e 7 anos, e o Sutcliffe bateu na parte de trás do crânio dela 2 vezes com um martelo, depois deu uma facada na garganta dela, 5 facadas abaixo do seio e uma série de 9 facadas ao redor do umbigo. Uma extensa investigação envolvendo 150 oficiais da polícia de West Yorkshire e 11 mil interrogatórios não conseguiu encontrar o culpado. O Sutcliffe cometeu seu próximo assassinato em Leeds em janeiro de 76, quando ele esfaqueou 52 vezes a Emily Jackson, de 42 anos. A Emily estava com problemas financeiros e foi persuadida por seu marido a se prostituir, utilizando a van de negócios da família. O Sutcliffe pegou a Emily do lado de fora de um pub e dirigiu cerca de 800 metros até alguns edifícios abandonados. Ali ele bateu na cabeça dela com um martelo, arrastou seu corpo para um terreno cheio de lixo e então usou uma chave de fenda afiada para apunhalá-la no pescoço, tórax e abdômen. Além disso, ele pisou na coxa dela, deixando uma impressão da bota dele. Em 9 de maio, ele atacou a Marcella Claxton, de 20 anos, e ela estava voltando para casa a pé de uma festa, quando Sutcliffe ofereceu uma carona para ela. No meio do caminho, ela saiu do carro para fazer xixi e ele bateu nela por trás com um martelo. A Marcella sobreviveu e testemunhou contra ele em seu julgamento. Em 5 de fevereiro, ele atacou a Irene Richardson, que era uma prostituta em Chapeltown. A Irene foi espancada até a morte com um martelo e assim que ela morreu, o Sutcliffe mutilou seu cadáver com uma faca.
Rastros de pneus deixados perto da cena do crime resultaram em uma longa lista de possíveis veículos suspeitos. 2 meses depois, em 23 de abril, ele matou a Patricia Atkinson, que era uma prostituta de Bradford. No apartamento da Patricia, onde ela foi morta, a polícia encontrou uma pegada na roupa de cama. Em 26 de junho, ele assassinou a Jane MacDonald, de 16 anos, em Chapelton também. Em julho, ele agrediu seriamente a Maureen Long, mas foi interrompido e fugiu, deixando ela para morrer. Quando ela foi encontrada, ela estava sofrendo de hipotermia e ficou no hospital por 9 semanas. Uma testemunha identificou incorretamente a marca do carro, resultando em mais de 300 policiais verificando milhares de carros sem sucesso. Em 1º de outubro de 77, ele assassinou a Jean Jordan, que era uma prostituta de Manchester. Ele teria percebido que tinha pago Jean com uma nota de 5 libras recém-cunhada e que a nota era rastreável, e 8 dias depois, ele voltou até o lugar onde o corpo da Jean estava escondido, em estado de decomposição. Ele não conseguiu encontrar a nota de dinheiro e acabou descontando a sua raiva nos restos mortais da vítima. Em 9 de outubro, o corpo da Jean foi encontrado pelo ator Bruce Jones, que na época tinha 23 anos e trabalhava com laticínios. O Bruce, que tinha um terreno junto ao local onde o corpo foi encontrado, estava procurando tijolos quando encontrou o corpo. Ele e um amigo chamaram a polícia e ele foi imediatamente tido como suspeito. Em 15 de outubro, a bolsa da Jean foi encontrada a cerca de 50 metros de onde seu corpo estava, e escondido em um dos bolsos estava a nota de 5 libras. A polícia percebeu que o assassino havia voltado ao corpo procurando pela bolsa e provavelmente atrás da nota, sabendo que aquilo poderia incriminar ele, e isso acabou levando a polícia a Sutcliffe após um apelo nacional para rastrear a nota. Enquanto isso, em 14 de dezembro, o Sutcliffe atacou a Marilyn Moore, que era outra prostituta de Leeds. Ela sobreviveu e forneceu à polícia uma descrição do agressor, e aí rastros de pneus encontrados no local correspondiam aos de um ataque anterior. A descrição dada pela Marilyn tinha fortes semelhanças com o Sutcliffe, e como outras sobreviventes, ela conseguiu descrever muito bem o carro do assassino. O Sutcliffe foi interrogado, mas não foi investigado mais. Ele foi contatado e desconsiderado pelo Esquadrão Estripador em várias outras ocasiões. Naquele mês, ele matou novamente a Yvonne Pearson, que era uma prostituta de 21 anos de Bradford, foi repetidamente espancada na cabeça com um martelo. Ele também pulou no seu peito e enfiou crina de cavalo na sua boca. 10 dias depois, ele matou a Ellen Hitka, que também era uma prostituta de 18 anos. Ele bateu na cabeça dela 5 vezes quando ela saiu do seu veículo e depois tirou a maior parte das roupas dela e a apunhalou repetidamente no peito. O corpo da Helen foi encontrado 3 dias depois, sob os arcos da ferrovia no depósito de madeira Gerhards. Em 16 de maio, ele matou a Vera Millward em um ataque no estacionamento da Manchester Royal Infirmary. E em 4 de abril de 79, ele matou a Josephine Whittaker, de 19 anos. Ele atacou ela em Halifax quando ela voltava para casa, e apesar das evidências forenses, os esforços da polícia foram desviados por vários meses após o recebimento da mensagem gravada que supostamente era do chefe assistente George Oldfield e da polícia de West Yorkshire, que estava liderando a investigação. Então, em 1º de setembro, o Sutcliffe assassinou a Barbara Leach, que era uma estudante da Universidade de Bradford de 20 anos. O seu corpo foi jogado sob uma pilha de tijolos perto da universidade. O assassino de uma mulher que não era prostituta, a segunda delas, que não era prostituta, gerou uma campanha publicitária enorme. Então, as pessoas começaram a cobrar das autoridades que ele fosse encontrado. O Sutcliffe foi entrevistado em pelo menos mais 2 outras ocasiões em 79, e apesar de combinar várias pistas forenses e estar na lista de 300 nomes em conexão com a nota de 5 libras, ele não era fortemente suspeito. Em abril de 1980, ele foi preso por dirigir embriagado, e enquanto aguardava o julgamento, ele matou mais 2 mulheres. A Margaret Walls, de 47 anos, na noite de 20 de agosto de 1980, e a Jacqueline Hill, de 20 anos, que era uma estudante da Universidade de Leeds, na noite de 17 de novembro de 1980. Isso tudo enquanto ele estava solto, aguardando o julgamento por dirigir embriagado. Ele também atacou 3 outras mulheres que sobreviveram: o pai da Bandara, em 24 de setembro de 1980, a Maureen Leah, que era uma estudante de arte também, em 25 de outubro de 1980, e a Teresa Sykes, de 16 anos, na noite de 5 de novembro de 1980.
Em 2 de janeiro de 81, ele foi parado pela polícia com a prostituta Olivia Rivers, de 24 anos, e uma verificação feita pelo policial de condicional Robert Hides revelou que o carro do Sutcliffe tinha matrículas falsas e ele foi preso e transferido para a delegacia da polícia de Dewsbury. Lá ele foi questionado em relação ao caso do estripador de Yorkshire, porque ele combinou muitas das características físicas que eram conhecidas. No dia seguinte, a polícia voltou ao local de prisão e lá descobriu uma faca, um martelo e uma corda que ele havia jogado fora quando se desvencilhou da polícia por um momento. O Sutcliffe escondeu uma segunda faca no banheiro da delegacia quando teve permissão para ir ao banheiro. Então, quando ele foi despido na delegacia, ele estava vestindo um suéter com gola V invertida por baixo das calças. As mangas foram puxadas sobre suas pernas e o decote em V expôs a sua área genital. As partes frontais dos cotovelos foram acolchoadas para proteger seus joelhos, pois provavelmente ele se ajoelhou sobre os cadáveres de suas vítimas. Então, as implicações sexuais desse traje foram consideradas óbvias, mas não se tornaram públicas até 2003, no livro Wicked Beyond Belief, que era A Caça ao Estripador de Yorkshire, do escritor Michael Bilton. Em 4 de janeiro de 81, depois de 2 dias de interrogatório intensivo, ele declarou que era o estripador. No dia seguinte, ele descreveu calmamente seus muitos ataques. No julgamento, ele se declarou inocente de 13 acusações de homicídio, mas culpado de homicídio culposo. A base de sua defesa era que ele afirmava ser um instrumento da vontade de Deus. Ele diz também ter ouvido vozes que o ordenaram a matar trabalhadoras do sexo enquanto trabalhava como coveiro. O Sutcliffe se declarou culpado de 7 acusações de tentativa de homicídio, e a acusação pretendia aceitar o apelo dele depois que 4 psiquiatras o diagnosticaram com esquizofrenia paranoica. Mas após uma apresentação de 2 horas do procurador-geral, uma pausa de 90 minutos para o almoço e outros 40 minutos de discussão, o juiz rejeitou o pedido de redução de responsabilidade e os depoimentos dos especialistas dos psiquiatras. Ele insistiu que o caso deveria ser tratado por um júri. Então, o julgamento adequado foi definido para começar no dia 5 de maio de 1981. O julgamento durou 2 semanas e o Sutcliffe foi considerado culpado de assassinato em todas as acusações e foi condenado a 20 sentenças simultâneas de prisão perpétua. O júri rejeitou o diagnóstico de esquizofrenia paranoica, possivelmente influenciados pela evidência de um oficial da prisão que ouviu o Sutcliffe dizer à esposa que se ele convencesse as pessoas que estava louco, poderia ficar 10 anos em um hospício. Isso foi o que ele falou, né, gente? Então o juiz recomendou um prazo mínimo de 30 anos para cumprir antes que a liberdade condicional pudesse ser considerada, o que significaria que o Sutcliffe provavelmente não seria libertado até pelo menos 2011. Em 16 de julho de 2010, o Supremo Tribunal emitiu ao Sutcliffe um Whole Life Tariff, que seria basicamente que ele nunca seria solto. Então, depois de preso, ele adotou o sobrenome da mãe, que é Coonan, e as tentativas de enviá-lo para uma unidade psiquiátrica segura foram bloqueadas. Enquanto ele estava preso, ele foi seriamente agredido por James Costello, que é um criminoso profissional de 35 anos com várias condenações por violência. Em março de 84, ele foi enviado para o Hospital Broadmoor, de acordo com a seção 47 da Lei de Saúde Mental de 83, e depois de um ataque com uma caneta pelo colega presidiário Ian Kay, em março de 97, ele perdeu a visão de seu olho esquerdo e seu olho direito foi seriamente danificado. Em agosto de 2016, um tribunal médico decidiu que ele não precisava mais de tratamento clínico para o seu estado mental e ele poderia ser devolvido à prisão, sendo transferido no mesmo mês. E a polícia de West Yorkshire foi criticada por estar despreparada para uma investigação dessa escala e todas as informações que a polícia tinha sobre o caso foram armazenadas em papel, tornando difícil a referência cruzada. Em resposta à reação da polícia aos assassinatos, o grupo feminista revolucionário de Leeds organizou uma série de marchas chamada Reclaim the Night, que seria recobrar a noite, né? E o grupo de outras feministas também criticaram a polícia por culpar as vítimas ao sugerir que as mulheres deveriam permanecer dentro de casa à noite. 11 marchas em várias cidades no Reino Unido aconteceram na noite de 12 de novembro de 1977, e essas marchas enfatizaram que as mulheres deveriam poder andar em qualquer lugar sem restrições e que não deveriam ser culpadas pela violência masculina.
até parece que nada mudou desde aquela época, né? O Sutcliffe morreu no Hospital Universitário de North Durham aos 74 anos em 13 de novembro de 2020, após um tratamento de um ataque cardíaco que ele havia sofrido 2 semanas antes. Ele tinha vários problemas de saúde subjacentes, incluindo diabetes, e foi diagnosticado com Covid-19, pelo qual ele recusou o tratamento. Várias pessoas mandaram pra gente essa notícia, né, de que ele havia morrido por ter recusado o tratamento da Covid, mas a real é que ele já estava bem doente já fazia muito tempo. Então, uma cerimônia funeral privada foi realizada e o corpo do Sutcliffe foi cremado. Após a morte dele em novembro de 2020, a polícia de West Yorkshire emitiu um pedido de desculpas pela linguagem, tom e terminologia usados pela força no momento da investigação criminal, aquela época que eles haviam culpado as mulheres por terem sido mortas. Então, em dezembro de 2007, a filha mais velha de Vilma, a Sonia Newlands, morreu por suicídio após sofrer anos de angústia e depressão devido às circunstâncias e consequências da morte de sua mãe sobre ela e os seus irmãos. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site milcrimes.com.br. E até semana que vem. Tchau, tchau.